Olá, bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal Ricardo de Paris. Eu sou o Ricardo e hoje temos mais uma parte do livro Dom Quixote de Miguel de Cervantes. Mas primeiro, curta o vídeo. E se for a primeira vez aqui, inscreva-se e acione o sininho para receber notificações. Nós temos vídeo novo todos os dias às 19 horas. Já curtiu? Já se inscreveu? Já assinou o sininho? Então, vamos para o capítulo 3, no qual se conta a graciosa maneira que teve Dom Quixote em armar-se cavaleiro. Ralado com este pensamento, apressou Dom Quixote a sua parca ceia e ao cabo dela chamou a sós o vendeiro e, fechando-se com ele na cavalariça, se lhe ajoelhou diante, dizendo-lhe: Nunca donde estou me levantarei, valoroso cavaleiro, enquanto vossa cortesia não outorgar um dom que lhe peço, o qual redundará em vosso louvor e proveito do gênero humano. O vendeiro, que viu o hóspede a seus pés, ouviu semelhantes trações, estava enleado a olhar para ele, sem atinar no que fizesse ou lhe respondesse, e teimava com ele que se levantasse. Não havia convencê-lo, enquanto por fim lhe não disse que lhe outorgava o que pedia. Não esperava eu menos da vossa grande magnificência, senhor meu, respondeu Dom Quixote. E assim vos digo que a mercê que vos hei pedido e que a vossa liberalidade me afiança é que amanhã mesmo me hajas de armar cavaleiro. Esta noite, na capela deste vosso castelo, velarei as armas, e amanhã, como digo, se cumprirá o que tanto desejo, para poder, como se deve, ir por todas as 4 partes do mundo buscar aventuras em proveito dos necessitados, como incumbe a cavalaria e os cavaleiros andantes, qual eu sou, por inclinação de minha índole. O vendeiro, que era, como já se disse, folgazão, e já tinha sua desconfiança da falta de juízo do hóspede, acabou de reconhecer, quando tal lhe ouviu, e para levar a noite de risota, determinou fazer-lhe a vontade, pelo qual lhe disse que andava muito acertado no que desejava, e que tal deliberação era própria de senhor tão especial como ele lhe parecia ser, e como sua gargalha presença o inculcava, e também ele que lhe falava quando ainda mancebo se havia dado aquele formoso exercício, andando por diversas partes do mundo à busca de suas aventuras, sem lhe escapar recanto nos arabaldes de Málaga, ilhas de Rairã, Compasso de Sevilha, mercados de Segóvia, Oliveira de Valência, Praça de Granada, Praia de Sanlúcar, Potro de Córdova, Vendas de Toledo, nota do editor 1, lugares da picaresca, e outras diversas partes onde tinha provado a ligeireza dos pés, a subtileza das mãos, fazendo muitos desmandos, requestando a muitas viúvas, enxovalhando algumas donzelas, enganando menores e, finalmente, dando-se a conhecer por quantos auditórios tribunais há, por quase toda a Espanha. Por derradeiro, tinha vindo recolher-se àquele seu castelo, onde via dos seus teres dos alheios, recebendo neles a todos os cavaleiros andantes, de qualquer qualidade e condição que fossem, só pela muita afeição que lhes tinha, e para que repartissem com ele os seus haveres, a tronco de seus bons desejos. Disse-lhe também que naquele seu castelo não havia capela em que pudesse velar as armas, porque a tinham demolido para a reconstrução. Porém, que ele sabia poderem se as armas velar onde quer que fosse, em caso de necessidade.
e que naquela noite as velaria num pátio do castelo, e pela manhã, prazendo a Nosso Senhor, se fariam as devidas cerimônias de maneira que ficasse armado cavaleiro, e tão cavaleiro quanto os mais cavaleiros do mundo. Perguntou-lhe se trazia dinheiros. Respondeu-lhe Dom Quixote que não tinha prata, porque nunca tinha lido nas histórias dos cavaleiros andantes que nenhum os tivesse trazido. A isto, disse o vendeiro que se enganava, que, posto nas histórias, se não achasse tal menção, por terem entendido os autores delas não ser necessário especificar uma coisa tão clara e indispensável como eram o dinheiro e camisas lavadas. Nem por isso se havia de acreditar que não trouxessem tal, e assim tivessem por certo e averiguado que todos os cavaleiros andantes, de que tantos livros andam cheios e rasos, levavam bem patrechadas as bolsas para o que desse e viesse, e que igualmente levavam camisas, e uma caixinha pequena cheia de ungüentos para se guarecerem das feridas que apanhassem, porque nem sempre se lhes depararia com quem as curasse nos campos e desertos onde combatessem, e onde saíssem escalovrados, a não ser que tivessem por ali algum sábio encantador, que para logo se ocorresse, trazendo-lhes pelo ar alguma nuvem, alguma donzela ou anão, com redoma de água de tal virtude, que em provando dela uma só gota, sarassem logo de qualquer lanho ou chaga como se nada fora. Que os passados cavaleiros sempre tivessem por bem acerto que os seus escudos fossem prevenidos de dinheiro e outras coisas necessárias, como ilas. Nota do editor 2. Espécie de gás ou algodão usado como curativo, como ilas e ungüentos. E quando acontecia não terem escudeiros, o que era raríssimo, eles próprios, em pessoa, levavam tudo aquilo ao disfarce nos alforjes muito leves que quase não se viam sobre o cavalo, figurando ser coisa de mais tomo, porque, a não ser que semelhantes motivos, isso de levar alforjes não era muito admitido entre os cavaleiros andantes. Por isso, lhe dava conselhos, ainda que por enquanto bem lhe pudera ordenar como a afilhado, que brevemente o seria, que daí em diante não tomasse a caminhar assim espírito de dinheiros e mais adminículos necessários. E, quando menos o pensasse, lá veria quando lhe aproveitavam. Prometeu Dom Quixote executar com toda pontualidade o bom conselho. Deu-se logo ordem a serem veladas as armas num pátio grande pegado com a venda. E, juntando todas as suas, Dom Quixote as empilhou para cima de uma pia ao pé de um poço. Embaraçando a sua adarga, empunhou a lança e, com gentil doner, começou a passear diante da pia, enquanto já de todo se acabava de cerrar a noite. Como contou o vendeiro a todos que na venda estavam a mania do seu hóspede, a vela das armas e a cerimônia que se preparava para lhes vestir. Admirados de tão estranho desatino, foram-se todos espreitar de longe, e viram o homem andar umas vezes com a sossegada compostura, passeando, outras para arriar a sua lança de olhos fitos nas armas. Com ser noite bem fechada, tão clara era a lua que podia competir com o próprio astro que lhe emprestava a luz. Por maneira que tudo quanto o novel cavaleiro fazia era de todo desfrutado. Lembrou-se neste comemos um dos arrieiros que na pousada se achava que se achavam de ir dar de beber às suas cavalgaduras, para o que lhe foi necessário tirar de cima da pia as armas de Dom Quixote. Este, vendo-os acercar-se,
lhe disse em alta voz: Ó tu, quem quer que sejas, atrevido cavaleiro, que vens tocar nas armas do mais valoroso andante que jamais cingiu espada, olha o que fazes. E não lhes toque, se não queres deixar a vida em paga do teu atrevimento. Não curou dessas bravatas o arrieiro, e antes curara delas, que fora curar-se em saúde. Nota do editor 3. Não se preocupou, porquanto interpretação irônica de curar-se as chagas. Lançou mão daquelas atrapalhadas e arremessou-as para longe. Vendo aquilo, Dom Quixote levantou os olhos aos céus e, posto pensamento, como se deixa entender em Sua Senhora Dulcinea, disse: Assisti-me. Nota do editor 4. Assisti-me no sentido de socorrer-me. Assisti-me, minha senhora, na primeira afronta que a este vosso avassalado peito se apresenta. Não me faltem neste primeiro transe o vosso favor e amparo. E dizendo essas e outras semelhantes razões, largando a adarga, alçou a lança às mãos, ambas, e com ela descarregou tamanho golpe na cabeça ao arrieiro, que o derrubou no chão tão maltratado que, a pregar-lhe segundo, não houvera que chamar cirurgião para o despenar. Feito que, apanhou e repôs no seu lugar as suas armas, e tornou-se ao passeio com a mesma serenidade do princípio. Dali a pouco, sem se saber o que era passado, porque o arrieiro estava ainda sem acordo, chegou outro com igual intenção de dar água aos seus machos, e tanto quando boliu as armas para desempachar a pia, Dom Quixote, sem dizer palavra e sem pedir auxílio a ninguém, largou outra vez a adarga e alçou de novo a lança, e sem fazê-la pedaços, escangalhou em mais de 3 a cabeça deste segundo arrieiro, porque lhe a abriu em 4. Ao ruído acudiu toda a gente, e o próprio vendeiro. Vendo isto, Dom Quixote embraçou a sua adarga, e, metendo a mão à espada, disse: Ó Senhor da formosura, força e vigor do meu debilitado coração, lance a este para pordes os olhos da vossa grandeza neste cativo cavaleiro, que a tamanha aventura é chegado. Com isso, recobrou o seu parecer tanto ânimo, que nem que o acometessem todos os arrieiros do mundo fizera pé atrás. Os companheiros dos feridos, vendo-os naquele estado, começaram de longe a chover a pedra sobre Dom Quixote, o qual, o melhor que podia, se ia delas anteparando com a sua adarga, e não ousava apartar-se da pia para não desamparar as suas armas. Vozeava o vendeiro para que deixassem o homem, porque já lhes tinha dito que era doido, e para doido se livraria, ainda que os matasse a todos. Mais alto, porém, bradava Dom Quixote, chamando-lhes aleivosos e traidores, e acrescentava que o senhor do castelo era um covarde e mal-nascido cavaleiro, por consentir que assim se tratassem cavaleiros andantes, e que, a ter já recebido ordem de cavalaria, ele o ensinara. De vós outros, canzoada, baixa e soez, nenhum caso o faço. Atirai-me. Chegai, vinde ofendei-me enquanto puderdes, que vereis o pago que levais da sandice e demasia. Dizia aquilo com tanto brio e denodo, que infundiu pavor nos que o acometiam, e tanto por isto, como pelas persuasões do locandeiro, deixaram de o apedrejar, e ele deu aso para levarem os feridos e continuou na vela das armas com a mesma quietação e sossego que a princípio. Não pareceram bem ao dono da casa os brincos do hóspede, e determinou abreviar
e dar-lhe a negregada ordem de cavalaria, sem perda de tempo, antes que mais alguma desgraça sucedesse. E assim, aproximando-se-lhe, se lhe desculpou da insolência que aquela gente com ele havia usado, sem ele saber, de tal, mas que bem castigados ficavam do seu atrevimento. Repetiu-lhe o que já lhe tinha dito, que aquele castelo não havia capela, e que para o tão caro poucochito lhe faltava. Bem podia isso dispensar-se, que o essencial para ficar armado cavaleiro consistia no pescoção e na espadareira, segundo ele sabia pelo cerimonial da ordem, e que isto até no meio de um campo se podia fazer, que, pelo que tocava ao velar as armas, já o tinha cumprido bastante 2 horas de vela, e tendo ele estado nisso mais de 4. Tudo lhe acreditou Dom Quixote e respondeu que estava ali pronto para lhe obedecer, e que finalizasse com a maior brevidade o que pudesse, porque se tornasse a ser acometido, depois de armado cavaleiro, não deixaria pessoa viva no castelo, exceto as que o senhor castelão lhe mandasse, que a essas, por seu proveito, perdoaria. Avisado e medroso, o castelão trouxe logo um livro, em que assentava a palha e cevada que dava aos arreios, e com um coto de vela de sebo, que um machado lhe trouxe aceso, e com as 2 sobredidas donzelas, voltou para o pé de Dom Quixote. Mandou-o pôr de joelhos e, lendo no seu manual, em tom de quem recitava alguma oração devota, no meio da leitura levantou a mão e lhe descarregou no cochaço um bom pescoção, e logo depois, com sua mesma espada, uma gentil pranchada, sempre rosnando entre dentes como quem rezava. Feito isso, mandou a uma das donzelas que lhe cingisse a espada, o que ela fez com muito desembaraço e discrição. E não era necessária pouca para não rebentar de riso em cada circunstância da cerimônia. Porém, as proezas que já tinham visto do novo cavaleiro lhes davam mate à hilaridade. Ao cingir-lhe a espada, disse-lhe a boa senhora: Deus faça a vossa mercê muito bom cavaleiro e lhe dê ventura e lides. Perguntou-lhe Dom Quixote como se chamava, para ele também dali avante a quem ficava devedor pela mercê recebida, porque era sua atenção repartir com ela da honra que viesse a alcançar pelo valor do seu braço. Respondeu ela com muita humildade que se chamava Atolosa, e que era filha de um remendão natural de Toledo, que vivia nas logitas de Sancho Bienaya. E onde quer que ela estivesse, o serviria como a seu senhor. Dom Quixote lhe replicou que, por amor dele, lhe fizesse mercê daí em diante, de se tratar por Dom, e se chamasse Dona Tolosa, o que ela lhe prometeu. A outra calçou-lhe a espora, e com essa se passou quase o mesmo colóquio. Perguntou-lhe ele o nome, ao que ela lhe respondeu que se chamava Amoleira, e que era filha de um honrado moleiro de Antequera. A esta também Dom Quixote pediu que usasse Dom e se chamasse Dona Moleira, oferecendo-lhe novos serviços e mercês. Nota do editor 5. Dom. Ridiculava aqui Cervantes o uso indevido do dom da época. Feitas, pois, a galope, as até ali nunca vistas cerimônias, já tardava Dom Quixote a hora de se ver encavalgado e sair, festejando aventuras, aparelhando sem mais detença o seu rosnante, montou-se nele
e, abraçando seu hospedeiro, lhe disse coisas tão arrevassadas em agradecimento a vê-lo armado cavaleiro, que não há quem acerte referi-las. O vendeiro, para o ver já fora da venda, respondeu às perguntas com outras não menos retóricas, porém muito mais breves, e sem lhe pedir a paga da pousada, deixou-o ir em boa hora. E por hoje é só. Se você gostou, clique em curtir, adicione esse vídeo aos seus favoritos, compartilhe com seus amigos, volte amanhã para mais um vídeo. Obrigado pela presença, obrigado pela audiência, até amanhã com mais um vídeo e tchau!